Está começando. Racionamento de combustíveis, de alimentos, greves, enfrentamentos políticos nas ruas, inclusive a bala. Se o Brasil não for às urnas e sair minimamente unido, vai piorar. Uma coisa é certa, os golpistas que derrubaram Dilma Rousseff e prenderam Lula nunca imaginaram o que estavam desencadeando, e muito menos o preço que vão pagar pelo que fizeram. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Pelo quarto dia seguido, caminhoneiros fazem manifestações com paralisação, inclusive das estradas, em 25 estados e no Distrito Federal. A mobilização se deve à disparada do preço do óleo diesel, combustível dos caminhões, devido à política de preços adotada pela Petrobras após o golpe de 2016. Essa política de preços, bem como outras políticas nefandas desse governo golpista, fazem parte das reformas genocidas de Michel Temer. As tais reformas que estão convulsionando o Brasil. Eis as cenas de caos no país. Caminhoneiros parados na Via Dutra, uma cena impressionante. Especuladores chegando a cobrar 10 reais por um litro de combustível. Essa é a política dos golpistas que diziam que iriam sanear a Petrobras. E os supermercados já começam a racionar comida. Vejam só a situação a que está chegando um país que chegou a cogitar entrada no primeiro mundo alguns anos atrás. E as transportadoras agora também estão parando. Vocês imaginam aonde vai dar tudo isso? E como não poderiam faltar as greves, que vão começar a pipocar pelo país, desorganizando ainda mais a economia e afastando investimentos. Tudo isso está sendo gerado por uma visão de gestão da economia que permeou o Brasil no fim do século passado, começo deste século. Uma visão do PSDB que foi encampada pelo governo Temer após o golpe de 2016 e que já tinha dado errado no século passado, no fim do século passado, começo deste século, o que propiciou inclusive a eleição de Lula devido ao povo estar farto desses que agora estão aí de novo. Nesse aspecto é emblemática uma figura que permeou o desastre do governo Fernando Henrique Cardoso, o tal do Pedro Parente, atual presidente da Petrobras. Esse Parente levou para o governo Temer o modo tucano de governar. E por que explodiu o preço do combustível se a inflação no Brasil está baixa? Vejam só a visão maluca dessa gente. Explodiu pela única e simples razão que eles acham que a Petrobras tem que acompanhar o preço internacional do combustível. Então, se o preço internacional do combustível é mais alto do que poderia ser aqui dentro, eles elevam o preço do combustível. E aí todo mundo paga mais e se produz essa tragédia que nós estamos vendo no país. Essa é a visão dessa gente que vai destruir, vai afundar e já está afundando o Brasil. Ainda tem a reforma trabalhista e muito mais. A reforma trabalhista, por exemplo, para que a gente tenha uma ideia, ela provoca um fenômeno estarrecedor. Patrões pelo Brasil inteiro estão demitindo funcionários e não lhes pagam os direitos, mandam procurar os direitos deles na justiça, porque agora, para você conseguir, se você for mandado embora sem justa causa e não receber os seus direitos adequadamente, para entrar na justiça você vai ter que pagar o advogado. Eles não aceitam mais, os advogados, fazer a ação para você pro bono, ou seja, em troca do resultado da ação. Não é que eles não aceitam, não pode mais fazer isso e, inclusive, se o empregado perder a causa, ele tem que pagar a indenização, ele tem que pagar o advogado do patrão. Olhem só o que acontece hoje no Brasil. Você não tem segurança nem mais de receber os seus direitos se você for demitido. Isso tudo é a receita do caos. O fato é que o golpe de 2016 empobreceu e está empobrecendo
paulatinamente o país ao colocar de novo no poder os dementes que afundaram o Brasil entre o fim dos anos 1990 e o começo dos anos 2000, que eram os tucanos e que ensejaram a chegada do PT com Lula ao poder, porque o povo estava tão farto de gente como Temer, que naquela época estava com Fernando Henrique Cardoso, e do próprio PSDB. Essa gente, quando chega ao poder, parece uma praga de gafanhotos. O resultado que todos estamos vendo é o caos instalado no país, e isso pode piorar porque não há, neste momento, além de Lula, um candidato representativo e que dê esperança ao país. O povo quer Lula porque tem nele a lembrança de um tempo em que a vida era melhor no país. Ao tirarem Lula da disputa de uma forma autoritária, sob um golpe, que foi a prisão do ex-presidente, passa-se à sociedade uma mensagem de um logro, produz-se uma profunda insatisfação e a sociedade começa a perder a esperança. E a perda da esperança é extremamente perigosa, minha gente. É extremamente perigosa porque quando o sujeito não tem esperança, ele parte para a radicalização. Mas não tenham dúvida, minhas amigas e meus amigos, que a nossa Revolução Francesa irá cobrar o preço daqueles que nos jogaram nessa situação. Cada vez mais a sociedade brasileira está entendendo como é que nós chegamos ao ponto que chegamos. Não tenham dúvida, aqueles que nos meteram nessa enrascada vão pagar o preço. E isso é só uma questão de tempo. O problema, porém, que me assusta, e eu acho que deve assustar a todos, é o que virá depois. Porque todos sabem, quem estudou história, o que aconteceu após os momentos iniciais da Revolução Francesa. Minhas amigas, meus amigos, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.